Eu me arrependo de ter explorado tanto funcionário, de ter maltratado tanta gente, de ter mentido tanto, de ter praticado tanta imundície, e as evidências de que alguém foi salvo. É triste testemunhar uma nação sem líderes íntegros, uma empresa sem uma gestão eficiente, uma igreja sem uma liderança firme e, acima de tudo, uma esposa sem o apoio do marido e filhos, sem a presença paterna. Você percebe que estamos enfrentando uma grande crise de omissão masculina? Infelizmente, vivemos tempos em que muitos homens têm negligenciado sua responsabilidade. Mas será que você, como homem, realmente entende o seu propósito segundo as Escrituras? A Livraria Defesa do Evangelho disponibiliza livros transformadores que fortalecem e equipam os homens para cumprirem seu papel no lar e na sociedade. Não perca tempo. Clique agora no link na descrição e visite nosso site. Pagamento facilitado em até 6 vezes sem juros, 5% de desconto via Pix e entrega para todo o Brasil. Essa história não é do pecador indo até o encontro de Deus. É de Deus indo até o encontro do pecador. É Deus que nos acha. É Deus que nos livra. E olhando Jesus para cima, viu. Ele viu você no alto da sua religião, no alto das suas obras, dos seus sacrifícios, da sua tentativa. E olha o que ele diz, viu? E disse, Zaqueu, desce depressa. Como assim? Desce do sicômoro, desce da árvore, desce da religião. Jesus veio e disse, sai disso agora. Sai da religião, deixe esses métodos, deixe as obras, deixe a justiça própria, larga isso, larga os ídolos, larga as formas, deixe os méritos pessoais, desce depressa. É inútil tentar alcançar o favor de Deus por esforço próprio, desce. É inútil tentar chegar a mim através da religião, do método, desce. É inútil esses mecanismos de fé, desce. Abandona a justiça própria, abandona os métodos, abandona os ídolos, abandona os rituais, deixa a religião. E tem mais, desce Zaqueu e desce depressa. A verdade chegou até você, o Evangelho está batendo a sua porta, você ouviu a verdade uma vez, ouviu um sermão, leu um texto, então desce depressa, ou seja, largue imediatamente essas práticas pagãs. Nem um dia a mais em cima, Zaqueu, nem um minuto a mais, Zaqueu, chega. Deus está dizendo para aqueles que querem ser salvos, parem de confiar nos métodos, parem de confiar em homens, em instituições, parem de confiar em teologias. Muitos estão se fiando nessas coisas, nesses ídolos, nesses métodos, nesses recursos, na tentativa de obter o favor, e o Senhor está dizendo, deixa tudo isso depressa. Esta foi a oferta de salvação que foi feita para Zaqueu. A pregação do Evangelho. Desça daí e creia em mim, Zaqueu. Agora vamos ver a resposta que Deus deu. Até agora eu estou falando da soberania de Deus. Os decretos de Deus. Deus escolhe, Deus elege, Deus salva, Deus justifica, a obra de Deus. Agora vamos ver a responsabilidade humana. Como que Zaqueu reage diante da oferta da salvação.
do abandono dos ídolos e do pecado, e da fé em Cristo Jesus. Veja só o verso 6. E ele desceu a toda pressa, e o recebeu com alegria. Zaqueu abriu o seu coração, desceu a toda pressa, se desvencilhou daquilo, e o recebeu. E o recebeu com alegria. Meu irmão, o Evangelho de Cristo está aqui presente. Cristo está aqui presente, oferecendo a você o perdão, a redenção, a salvação. E o que Ele pede para você? Desce! Abandona os penduricalhos, os ídolos, os costumes, os pecados de estimação, e o receba com alegria. Receba com alegria, receba Cristo, receba o perdão, receba a expiação, receba Jesus como Senhor e Salvador. Receba. Receba. Vocês que estão me assistindo, desçam. Vocês que estão aqui, desçam. Desistam das obras. Vocês que estão aqui, recebam. Recebam a Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ela e ela comigo. Como você vai responder o convite da salvação? Bom, pense. Coloque na balança. Bom, eu tenho aqui do lado de cada balança, meus prazeres, meu envolvimento com a bebida, meu envolvimento com a droga, meu envolvimento com o dinheiro ilícito, com o relacionamento ilícito, eu tenho um relacionamento extraconjugal, eu tenho a mentira como estilo de vida, eu sou irado, eu sou avarento, e o Senhor está pedindo para eu abandonar isso. Difícil, confesso. Eu gosto do mundo, gosto dos prazeres, mas do outro lado da balança, perdão, redenção, vida eterna, algo que vai ecoar além do ouro, da prata, do sexo, dos carros, da beleza, que murcha, seca, algo que vai para além dessa vida eterna. Aí tem mais, eu estou disposto a esquecer tudo que você fez, e conto daqui para frente. Está aí a proposta. Você aceita? Você recebe? Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Ele escancarou o coração, ele escancarou sua vida e diz: entra, vem Senhor, chega, toma conta da minha vida, eu entrego, chega dessa vida de publicano, de pecador, chega, desceu, se despiu, se desfez, se desvencilhou do pecado, da maldade, dos métodos da religião, e desceu e o recebeu com alegria. E o texto diz o quê? O verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar, ou pousar, em outras traduções, em tua casa. Agora veja só, a cena estava acontecendo no exterior, fora. Agora ela vai acontecer dentro da casa de Zaqueu, da intimidade, dos aposentos de Zaqueu. Agora, veja só, entra em ação aqui a obra do Espírito Santo. Jesus aqui é o grande evangelista, que está trabalhando por fora. Quando ele diz: deixa eu pousar na tua casa, é a obra do Espírito Santo, que é interna. A religião oferece um floreio, uma mudança externa, vocabulário, vestimenta, costumes. O cristianismo oferece uma mudança interna, nos intestinos, no âmago, no cerne, na alma. Convém eu entrar lá dentro. Então o que acontece?
O Espírito Santo faz a obra do quê? Quando o homem está morto, como Zaqueu, publicano, significa morto em pecado. Ele tem que ser trazido à vida. Como ele traz? Através da pregação. Quando Jesus chega diante de Zaqueu e expunha a palavra, é a pregação do Evangelho. Então ocorre que o Espírito de Deus ratifica, testifica, chancela aquela pregação, agora ressuscitando esse morto, ressuscitando esse homem dos mortos. Doutrina que chamamos regeneração. Jesus entra na casa, na vida, na alma, para regenerar Zaqueu. O que é regeneração? Novo nascimento. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Quem não nascer da água do Espírito, quem não for regenerado, a salvação transcende a religião. A salvação não é só, eu usava a camisa do Corinthians pro terno, usava mini saia pro vestidão, não é isso, é agora decorei versículo. Não, a salvação transcende, o que é físico transcende, piscina batismal transcende dogma religioso, transcende mudança estética. A regeneração é uma obra sobre-humana, invisível, poderosa, que acontece no cerne do homem, no interior do homem. É uma lagarta cilíndrica, mucosa, gosmenta, que agora vira uma borboleta, um animal colorido, completamente diferente do anterior. Isso é salvação. Desce, porque convém penetrar, entrar, adentrar o seu ser, o seu interior. E a Bíblia diz que ele desceu e disse: entra, venha, faz morada. E isso aconteceu. Zaqueu ouviu o Evangelho, desceu da religião, se arrependeu dos pecados, foi ressuscitado, regenerado. É assim que o homem é salvo, nascendo de novo, através de uma intervenção sobre-humana, causada pelo Espírito Santo, ao ouvir o Evangelho. Agora nós vamos ver as evidências da salvação na vida de Zaqueu. Como podemos saber se Zaqueu é salvo ou não? Veja o verso 9. O verso 9, leia o 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Em outras traduções, hoje veio a salvação entrou nessa casa. Veja só, Jesus pronuncia uma sentença sobre o publicano, Zaqueu, criaturas imundas, desprezáveis, ímpios do mais alto grau. Agora este ímpio, verso 9, Jesus pronuncia uma sentença: ele está salvo, a salvação entrou, alcançou, você foi perdoado, redimido. Mas quando essa sentença foi dada? Ela foi dada logo depois do diagnóstico que a Bíblia menciona. Vamos ver as evidências de um salvo. Verso de número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou. Olha só, entendeu? Zaqueu estava morto, era um publicano que roubava dinheiro. Agora ele se levanta. Olha a nova vida de Zaqueu. E disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Uma das evidências que alguém é salvo, uma das evidências da regeneração, é uma obra sobre-humana que Deus transforma o pecador. E é uma obra cujo poder é maior que o poder da criação do universo. Porque para criar o universo, ele cria a partir do ex nihilo, do nada. Do nada, Deus cria o cosmos, sol, estrelas, homens, peixes, animais, o mundo. Do nada. Imagina quanto poder Deus não emprega para do nada criar um homem que tem 60 trilhões de células, com uma fita DNA em cada célula de 1,70 m de comprimento. Quanto poder. Tenta você criar esse lenço do nada, com mãos limpas, cria esse lenço. Deus criou o universo. Na obra da salvação, da regeneração, o poder que Deus emprega
para salvar um homem é maior do que o poder que ele usou para criar todo o universo. Porque o universo ele cria a partir do nada. Para salvar um homem, não é a partir do nada, é a partir de uma massa corrompida em Adão, caída, morta, podre, e dela refazer um novo homem. Qual é a evidência que alguém recebeu esse poder maior do que da criação nele e foi regenerado? Uma das áreas que a regeneração mexe é na vontade. Poder de escolha, gosto, anseio, desejos, anelos. O homem antes da queda, o homem antes, no pecado, antes da conversão, ele tem desejos. Quando ocorre metanoia, quando ocorre a conversão, a regeneração, esses desejos mudam. Veja só Zaqueu. Senhor, resolvo, depois que o Espírito Santo entrou e operou a regeneração, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Publicanos são conhecidos por homens avarentos. Depois que o Espírito Santo entrou, ele perdeu o apego pelo dinheiro. Olha, eu tenho muito dinheiro, eu quero pegar metade e dar tudo para os pobres. Perdeu o apego. Olha a evidência na vida prática de Zaqueu, que ele nasceu de novo. Um homem avarento, um homem cheio de ganância, um homem que amava o dinheiro, agora mostrou desprezo pelo dinheiro. Não está mais apegado pelo dinheiro. Ah, pega metade, como é que você vai emprestar? Não, você vai pôr a juro? Não, você vai arrendar? Não, eu vou dar. Eu vou doar metade da minha fortuna para os pobres. Primeira evidência, desapego ao dinheiro. Segundo, publicanos eram conhecidos por homens cruéis, sem misericórdia, inescrupulosos. Eles não tinham qualquer sentimento para com os pobres. Agora Zaqueu é tomado de tristeza pela necessidade dos pobres. Compaixão. Qual é a característica do ímpio? Impiedade. Ele é frio, indiferente quanto à necessidade dos homens. Agora Zaqueu não, se preocupa com o próximo. Compaixão. Regeneração. Vamos ver as outras obras. E se em alguma coisa, o verso 8 ainda, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Se eu roubei alguém, que era comum dos publicanos cobrarem impostos acima do normal, eu vou restituí-los. Metanoia. Eu me arrependo de ter passado tanta nota fria, de ter explorado tanto funcionário, de ter maltratado tanta gente, de ter mentido tanto, de ter praticado tanta imundícia. Eu me arrependo. Estou disposto a consertar, me reconciliar, me retratar. Aqui as evidências de que alguém foi salvo, da regeneração. Desapego dos bens. Agora meu tesouro não está mais na terra, meu tesouro está no céu. Misericórdia, compaixão da necessidade do mais fraco. Arrependimento dos seus atos. Só depois dessas evidências, veja só, o verso 9 não vem atrás do 8, o verso 9 não é o 7, o verso 9 vem depois do 8. Só depois de Zaqueu disse assim: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes. Aí sim Jesus disse: Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. A salvação é conhecida através dos seus atos. Assim Zaqueu foi salvo.
Esse é o caminho da salvação. Verso 9, novamente. Então Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Filho de Abraão é os da fé. Porque Jesus disse, Paulo, em Abraão todas as famílias serão benditas, de sorte que os que são da fé são filhos de Abraão. Essa é a ideia. Quem que é filho de Abraão? Quem crê. Esse homem creu. Viu como a obra da salvação se consome, se forma dessa forma. Isso aconteceu com você? Jesus pediu permissão para entrar em tua casa, e Ele entrou, e Ele vasculhou tudo, e Ele mudou tudo, ou você continua um homem perverso, materialista, truculento, mentiroso, imoral, e acha que é crente porque está em cima do sicômoro, da árvore, e está sustentando a fé no sicômoro, nas suas obras, na sua performance. Mas você ainda é pegado ao dinheiro, ao sexo ilícito, à mentira, ao rancor, ao ressentimento, ao ódio, à vingança, à vaidade, à depravação. E não é só pecado externo, não. Tem gente que acha que é os maconheiros que vai para o inferno. O fariseu não fumava maconha, meu filho. É pecado de foro íntimo, rancor, egoísmo, vaidade, prepotência, arrogância, soberba, altivez, ira, inveja, cobiça. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.